Que honra estar aqui diante de tantos memoráveis. E eu digo mesmo, porque falar para vocês, pisar nesse palco aqui diante de tantos memoráveis, me dá muito orgulho e felicidade, porque para nós, memoráveis, o impossível não existe. É isso aí. E olha só o tema que nós trouxemos hoje para vocês. Como realizar os seus próprios milagres. Vamos começar assim. Todo mundo comigo aqui, ó. Vamos imaginar. Imagine agora vocês numa sala recebendo um diagnóstico. Esse diagnóstico é de uma doença que não tem cura. Mas esse diagnóstico não é de você, não. É da pessoa que você mais ama. Pode ser seu marido, sua esposa, seu pai, ou até mesmo do seu próprio filho. Pensa aqui. O que você faria? Você ia chorar? Ia rezar? Ia se revoltar com essa situação? Mas eu vou te falar o que eu fiz nesse dia. Nesse dia, eu pedi um milagre para Deus. E eu também pedi um milagre para Deus. E além disso, nós decidimos que iríamos fazer o que estivesse ao nosso alcance para reverter o diagnóstico dado à nossa filha. E aí, nessa tarefa, nessa luta, nós entendemos que se a gente quisesse um milagre, a gente ia ter que fazer esse milagre. Porque mesmo com a autorização de Deus, se você não faz a sua parte, nada acontece. E aí, foi que a gente começou a utilizar várias ferramentas para poder realizar o nosso milagre. E até o final dessa palestra, nós vamos deixar para vocês, vamos mostrar primeiro como fizemos isso. E vamos deixar as ferramentas para que vocês realizem os seus próprios milagres. A nossa história começou há 22 anos atrás, mas a gente continua novo, tá? Antes que vocês pensem em qualquer coisa, a gente continua novo. Essas duas crianças que vocês veem aí somos nós, eu e o Alisson. A gente se formou lá na USP de Bauru e nós estamos juntos desde então. Nós já nos casamos 3 vezes. Com o mesmo marido, tá, gente? Verdade. Ainda bem. Essa foto é do nosso casamento religioso. Ele aconteceu no dia exato em que a gente completou 10 anos de namoro. E a gente tem um compromisso entre a gente que todo aniversário de casamento, nós vemos o nosso álbum de foto e assistimos o nosso DVD para ver se a gente está cumprindo as nossas promessas um com o outro. E se vocês prestarem bem atenção nessas fotos, vocês vão ver que se não for para casar igual uma princesa, a Raquel nem sai de casa, né? Claro, né, gente? Então, tudo ia muito bem na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional também. Porque nessa época, as nossas clínicas já tinham uma certificação internacional de qualidade e a gente já tinha tido a honra de levar a odontologia brasileira para vários países do mundo, dentre eles os Estados Unidos, nas cidades de Nova York e Orlando. Ou seja, a gente já tinha reconhecimento profissional, qualidade de vida e sucesso financeiro. E nesse momento, a Raquel decidiu que eu ia ser pai. É isso mesmo. Vocês não entenderam errado, não. E aí, como um bom marido, né, eu concordei. Porque eu sabia o segredo de um casamento feliz. Aqui tem muita gente casada, não tem? Vocês sabem qual que é o segredo de um casamento feliz? Não é bem isso, não. O segredo, eu vou contar para vocês. O segredo de um casamento feliz é você fazer com que a ideia pareça dela. E que ela tem sempre a razão. E se um dia... E se um dia você for discordar da sua esposa, você tem que fazer de uma forma muito inteligente para parecer que ela tem a razão e que ela é que está certa. Gente, não é bem assim. Não é. Bom, não é bem assim mesmo, não. Nesse caso, você tem toda a razão. Obrigada. Brincadeiras à parte, a gente juntos decidimos ter um filho. É isso mesmo. A Maia nasceu. Ela era uma bebê super linda. Ela foi um divisor de águas na nossa vida.
Só que na gestação, ela sempre foi muito desejada, antes e durante a gestação. Só que durante a gestação foi muito difícil para mim, porque eu passei mal. Só que eu não passei um malzinho, eu passei muito mal. E ela passou muito mal mesmo, gente. Era aquela grávida que dava muito trabalho. Eu me lembro até de uma história do picolé, você lembra disso? Claro que eu lembro. Essa história do picolé é engraçada. Uma amiga dela falou para ela que grávida, quando vomita, muitos tomar picolé de limão para de vomitar. Eu acho que ela tomou um e parece que deu certo. Ela me fez encher a casa de picolé de limão. Tinha geladeira no freezer, na casa da minha sogra, na casa do meu pai, nas duas, até dentro do carro tinha picolé de limão. A Maia nasceu com 2 anos de idade, a gente ainda estava tomando picolé de limão, de tanto que sobrou lá. Mas foi interessante esse momento, porque nesse momento a gente foi apresentado a uma odontologia diferente, a uma medicina nova, que até então não conhecíamos. E a gente foi da primeira turma de modulação hormonal para dentistas. E lá no curso, os próprios alunos eram os pacientes. E pasmem, com 2 dias de prescrição vitamínica e modulação hormonal, a Raquel saiu dessa grávida, que dava muito, muito trabalho mesmo, para uma grávida que começou a me dar bom dia. Nesses 2 dias, ela acordou, olhou para o lado e falou assim, bom dia, amor. Eu, amor? Ué, eu dormi com outra pessoa, o que está acontecendo? Você não quer um picolé de limão, não? Ela falou assim, não, eu só quero dar bom dia mesmo. Eu falei, nossa, esse troço funciona mesmo, estou salvo. E é verdade, gente, eu tenho que concordar que é verdade. Bom, mas enfim, a Maia nasceu, ela quase nunca ficou doente, ela era muito sorridente, ela era uma bebê super de bem com a vida, só que aos 3 anos, acendeu um alerta no meu coração de mãe. Porque quando eu a comparava com as outras crianças da mesma idade, as outras já estavam falando frases complexas, e ela não falava ainda nem o próprio nome. E nesse momento, a gente começou a se preocupar. E fomos atrás dos médicos, dos melhores que a gente conheceu, para poder entender o que estava acontecendo. E era sempre a mesma coisa. A gente chegava lá, eles perguntavam para a gente, a sua filha foi internada alguma vez? Eu falava, não, nunca foi internada. Ela já tomou antibiótico? Eu falei assim, não, nunca tomou. Anti-inflamatório? Sua filha não fica doente? Eu falei assim, não, nunca ficou doente. E eles achavam até estranho isso. E era até engraçado, porque eles se admiravam com aquilo. E no final, eles faziam todos os exames que precisavam ser feitos e falavam a mesma coisa. Olha, a sua filha é fisicamente perfeita. Só que daí, aos 4 anos, veio o diagnóstico de 2 fonoaudiólogas diferentes, de cidades diferentes. O que Maia tinha chamava-se apraxia da fala, que é uma doença em que a criança sabe o que ela quer falar, mas não consegue. E aí, essa pessoa que vocês veem aí com esse diagnóstico, que pela medicina tradicional não tem cura, só tem estímulos para a tentativa de uma melhora. Então, a gente que já era bem-sucedido pessoalmente, profissionalmente, eu toda trabalhada no glitter e no glamour, virei isso aqui. Eu chorei 3 dias seguidos, sem sair da cama, pensando, o que iria ser do futuro da minha filha se ela não falasse? Quais os obstáculos ela enfrentaria? Quais os rótulos que ela teria? Como que ela iria deixar a sua mensagem para o mundo sem voz? Porque no dia a dia, a gente não dá muita importância para a fala e para a comunicação. Só que elas são muito importantes, desde coisas pequenas, como você fazer o seu pedido no restaurante, até coisas grandiosas, como você deixar o seu legado e a sua mensagem para o mundo. Aí, depois desses 3 dias de luto, nós decidimos que nós iríamos fazer tudo o que estivesse ao nosso alcance para reverter esse diagnóstico, para ela falar, se fosse da vontade de Deus. E aí, nesse momento, a gente já tinha uma bagagem boa, a gente já estava estudando pedagogia, eu já tinha concluído um curso de medicina, uma pós-graduação médica em nutriendocrinologia, com o Dr. Laí Ribeiro, que é uma pessoa que eu gosto de honrar, que eu aprendi muito com ele, ele foi um grande mestre para mim. E aí depois começamos a estudar biorressonância, medicamentos frequenciais, terapia quântica, homeopatia, suplementação vitamínica, aprofundamos ainda mais os nossos estudos em antroposofia e pedagogia Waldorf, focado no problema da nossa filha. Aí então, estabelecemos um protocolo de tratamento para ela, protocolo que não existia. Então, no primeiro momento, eu fui me certificar
de que aquela quantidade de coisas que eu ia dar para ela não iria fazer mal. E de fato não fazia. Então, estabelecemos o protocolo e iniciamos o tratamento. Nós começamos o tratamento e com 3 meses, a gente já começou a perceber as primeiras palavras surgirem. E isso tranquilizou muito o meu coração de mãe. Verdade. Porque vocês vão ver, ela é uma fofurinha. E é muito comum, isso aconteceu muito aqui no PPG esses dias. Os adultos chegam para ela e falam, nossa, que fofura, como você é linda. Qual que é o seu nome? E a resposta vinha na forma de silêncio. Porque ela não conseguia pronunciar o próprio nome. Nessa época que a gente começou o tratamento que a gente desenvolveu, geralmente era eu que levava ela para a natação. Eu ia dirigindo e ela ia atrás. E nós íamos treinando a palavra Maia, Maia, até que um dia, eu dirigindo, ela na cadeirinha, com muito esforço muscular, surgiu a palavra Maia. Nessa hora, eu não sabia se eu gritava, se eu chorava, se eu agradecia a Deus ou se eu fazia tudo ao mesmo tempo. Então, como vocês devem imaginar, hoje ela é uma tagarela. Calma aí. E essa pessoa que está aqui, Oi, memoráveis. E hoje, mamãe vai falar também. ela mesmo pediu para a gente que queria dar algumas dicas para vocês. Claro, né, gente? Uma palestrante memorável, um mirim, ia perder essa chance? Ela falou, mamãe, eu posso fazer uma participação na palestra de vocês? Eu falei, claro, você é inspiradora dos Pais Poderosos e agora ela vai dar algumas dicas. Oi, memoráveis, tudo bem? Eu sou Mário de Correia, vou dar 3 dicas para vocês. O amor mais importante, você consegue tudo que você quiser e a palavra tem força. Obrigada. Pode levar, Leva ela lá. pode levar. Vai lá com o papai. Gente, e ela é ótimo, tão fica aqui. tagarela que tem dia que eu quero ler um artigo científico, eu quero escrever alguma coisa, e ela tá lá, ó, tagarelando no meu ouvido. Aí eu tenho que falar assim, oi, Yaya, quietinha, a mamãe precisa se concentrar agora. Só que aí, gente, na mesma hora eu falo, perdão, Senhor, perdão, porque eu esperei muito por esse momento. Então, tudo que a gente tinha feito e com sucesso naquele momento foi para nossa filha. A gente realmente queria resolver o problema dela. Eu nunca pensei em levar isso para ninguém, porque o foco era a minha filha, era a pessoa que eu amava. Eu queria curar ela. Tudo que eu fiz foi para curar a minha filha. Mas acontece que essa história começou a ficar conhecida pelas pessoas próximas, pelos meus pacientes. E os meus pacientes vinham me perguntar, nossa, como é que está a Maia? O que acontece? Ela nunca adoece? Ela melhorou, né? E muitos pacientes que tinham crianças vinham pedir orientação e eu comecei a orientar. E os resultados foram aparecendo. Eu fui passando o que eu tinha feito com a minha filha. E aí, crianças que adoeciam muito, pararam de adoecer. Aí foi nesse momento que a gente percebeu que o que a gente tinha feito para a nossa filha, na verdade, era um método para curar e para educar toda e qualquer criança e para melhorar a qualidade de vida dos adultos. Mas o que a gente fez, afinal? Nós nos baseamos em 4 pilares, que foram alimentação saudável e suplementação vitamínica, restrição de tecnologia, ambiente adequado e preparo emocional. Bom, no primeiro quesito, alimentação, Volto. Voltei. Podem fotografar. Garanto que isso funciona. é ouro, gente. Isso é ouro. Gente, no quesito alimentação, eu já vou começar desmistificando um mito que existe aí da nutrição, de que uma boa alimentação, uma alimentação balanceada, tem que ser balanceada e com baixa ingestão de gorduras.
Bom, vou te dar um dado técnico. A Bíblia do corpo humano, né, para quem não é da área da saúde, né, que é o Tratado de Fisiologia Médica, é um livro do Guyton, lá fala tudo. Todo mundo da área da saúde conhece muito bem isso. E lá ele é claro, existem proteínas essenciais à vida. Existem gorduras essenciais à vida, mas não existe nenhum carboidrato essencial à vida. Aí, baseado nisso, a alimentação em casa, ela é toda com proteínas, gorduras boas e 0 açúcar. A Maia tem 7 anos e ela nunca comeu nada que tenha açúcar. Chocolate, bala, chiclete. É isso mesmo. Nada que tenha açúcar. Mas vocês devem estar pensando, e é verdade, nós tivemos que reestruturar a nossa alimentação. Só que a gente fez isso com muito gosto, porque para a gente, a educação das crianças passa pela autoeducação dos pais. Então, nós fizemos isso e hoje ela é consumo 0 açúcar. Levanta a mão para mim quem não tem filho. Quero saber quem não tem filho. Pouca gente. Se eu pudesse dar um conselho para vocês, seria não esperem vocês terem filhos para vocês mudarem a alimentação, porque traz muitos benefícios a gente ter uma alimentação saudável. Exatamente. E ainda nesse quesito, tem 2 alimentos aqui que eu gosto de cortar de todo mundo, principalmente das crianças. Eu sei que cria polêmica e eu poderia perder algumas horas aqui explicando cientificamente por que não se deve consumir, mas eu posso afirmar para vocês que se vocês retirarem da alimentação de vocês o leite e o glúten e fizer uma dieta com restrição severa de carboidratos, a saúde de qualquer um daqui, não só de criança, vai melhorar. É isso mesmo. E quanto à restrição do uso de telas, quando as crianças estão na frente das telas, que é tablet, celular e televisão, elas não estão sendo as protagonistas das vidas delas. Elas estão vivendo a vida do desenho animado, a vida do personagem do joguinho. Isso vale para a gente também. Mas, principalmente para elas, elas não estão se desenvolvendo, não estão evoluindo. E aí existem 2 pesquisas, uma que me chamou muito a atenção. Quando eu li pela primeira vez, eu achei até que fosse mentira. Fui procurar e vi que era verdade e já tinha sido até refeita. Uma pesquisa saiu alguns anos atrás dizendo que teremos uma primeira geração, pela primeira vez, que vai ter o QI inferior ao dos seus pais. Eu não acreditei nisso, mas é verdade, e já foi confirmado isso. E isso se dá pelo uso abusivo de telas. E junto, eu li uma outra reportagem também, essa sim me chamou muita atenção. Não era um artigo científico, mas uma reportagem que falava de uma realidade. Os grandes entendedores de tecnologia, diretores de empresas do Vale do Silício e donos de empresas de alta tecnologia, eles tinham uma coisa em comum: restrição de uso de tecnologia para os seus filhos. Vocês ouviram isso? Se as pessoas que mais entendem de tecnologia no mundo não deixam que seus filhos tenham acesso à tecnologia, será que a tecnologia realmente é importante para as crianças? É claro que não. O que não falta são artigos científicos comprovando que o uso abusivo de tela vai causar transtornos de déficit de atenção, dificuldade de socialização, atraso na aquisição da fala, atraso e queda do desempenho escolar, obesidade infantil, entre outras coisas. E além disso, quando a criança está na frente das telas, celular, tablet, televisão, o olho dela está parado. Ou seja, esse músculo ocular não está se desenvolvendo. Quando a gente quer ganhar musculatura, a gente vai para a academia movimentar os músculos. Então, vocês imaginem as crianças que estão desenvolvendo os músculos com o olho só parado, sendo que esse olho deveria estar olhando para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, o que está perto e o que está longe. Então, é muito sério. Bom, na questão do preparo emocional, eu vou começar dando um dado alarmante para vocês. Talvez vocês não saibam, mas uma criança de 8 anos vai receber dos seus pais e cuidadores até 100.000 nãos. E ainda vai piorar, porque para cada elogio que ela receber, ela vai receber 9 críticas. Aí, depois de um show de não desses, de um show de reprovação, a gente ainda quer que as nossas crianças sejam espontâneas, criativas e tenham autoestima elevada.
Aí é complicado, né? Bom, gente, se existe uma coisa que é importante na formação do ser humano, não só para criança, mas para adulto também, é entender o poder das palavras. Principalmente quando ela vem de quem tem autoridade sobre você. Seus pais, professores e orientadores religiosos. São essas 3 pessoas que mais vão instalar em vocês bloqueios e crenças limitantes. E é por isso que eu aconselho todo mundo sempre agir no positivo. É isso mesmo. Tem jeito da gente falar não, sem usar a palavra não. Olha só, por exemplo, você está passando por uma loja de brinquedo com seu filho, e ele te pede um brinquedo. Por algum motivo você não quer dar esse brinquedo, ou porque não tem dinheiro, ou porque ele não está merecendo, tanto faz. E aí você fala para ele, fala assim, olha filho, nós não temos dinheiro para comprar. Ou fala assim, você não está merecendo. Veja bem, se ao invés de você falar dessa forma, você falasse assim, oi filho, olha só, o dinheiro que nós temos hoje está direcionado para uma outra despesa. Mas sabe o que a gente pode fazer? O que você acha da gente fazer um trabalho, vender algumas coisas, ir juntando dinheiro, pondo num cofrinho, e na hora que ele ficar bem gordinho, a gente volta aqui e compra o seu brinquedo? Gente, você falou não, sem dizer a palavra não. Mas isso não é o mais importante. O importante é que nesse momento, você ensinou ela a resolver os problemas dela, e você fez com que ela corresse atrás dos sonhos dela. Isso sim é treinamento emocional. E quanto ao ambiente adequado, é muito importante para nós adultos, mas muito mais para as crianças, que ela tenha contato com os 4 elementos da natureza todos os dias. Porque quanto mais contato com esses 4 elementos, que é o ar, a terra, o fogo e a água, muito obrigada, mais estímulos para os 5 sentidos, mais inteligência, porque criou-se mais massa neural. Mas para ter a vivência com a água, necessariamente a gente precisa ir para a praia ou para a piscina? Não, a gente pode sentir, ter a vivência com a água, lavando a louça, colocando nossas crianças para lavar a louça, ou mesmo no banho diário. E a terra, se você mora num apartamento que não tem terra, não tem areia, você pode fazer uma hortinha num vaso com o seu filho. Igual essa. O ar, a gente sente quando a gente caminha, quando a gente corre, e as crianças adoram sentir o vento quando elas se balançam. E o elemento fogo, vocês devem estar se perguntando, mas como que nós vamos vencer o elemento fogo? O fogo é vivenciado através do afeto das pessoas que a gente mais ama. É isso aí. E ainda tem uma outra questão na parte de ambiente. Parece que eu vou falar o óbvio, mas nós estamos deixando de fazer algumas coisas, que é fazer as refeições em família. A família junto, porque é neste momento que nós falamos os nossos problemas, um critica o outro, tem as brigas familiares, é onde a gente se acerta, é onde nós nos conhecemos mais, onde criamos intimidade. E tudo isso tem que ser feito sem televisão, sem celular, sem tablet. É isso mesmo. E nessa parte, tem uma coisa que eu gosto muito de falar também. Independente da religião de vocês, não importa a religião, é neste momento que nós agradecemos pelo nosso alimento. Ali nós fazemos uma oração em casa, agradecemos pelo alimento, agradecemos pelas coisas que conquistamos, pelas coisas boas. É nesse momento que eu ensino a minha filha a treinar a gratidão. Foi a gente, baseado em tudo isso, nós criamos o método Pais Poderosos, porque com a graça de Deus, nós conseguimos reverter o diagnóstico dado à nossa filha de que ela não falaria. Só que pais poderosos não somos apenas nós, são vocês também. Porque a gente acredita que abaixo de Deus, as pessoas que têm mais poder para mudar a vida e o futuro dos nossos filhos, somos nós, pais. E agora, eu vou falar para vocês os princípios que nós usamos para realizar esse nosso milagre com a ajuda de Deus. E se vocês aplicarem eles em qualquer área da vida, vocês vão conseguir realizar os seus próprios milagres, que foi o amor incondicional,
o estudo aprofundado nas áreas que a gente precisava, a ação, porque de nada adianta você estudar profundamente se você não colocar em ação e a fé de que tudo iria dar certo. Esse movimento não é apenas para curar crianças com problema no desenvolvimento, mas é também para auxiliar na educação dessas crianças, para que elas se tornem seres humanos melhores. Foi através desse movimento que nós descobrimos a nossa verdadeira missão de vida, que é mudar o mundo através da educação. E não só transformar sorrisos. Não só transformar sorrisos através da odontologia, mas agora transformar vidas através da educação. É isso. Nós acreditamos que é através da educação que nós vamos transformar esse mundo. Mas não se trata de educação, não se trata de crianças. Tudo que nós falamos aqui, na verdade, se trata de vocês. Se trata de acreditar, se trata de lutar, de fazer o impossível, de fazer o que precisa ser feito para que as coisas aconteçam. E não de ficar sentado esperando um milagre. Você quer um milagre? Seja vocês o milagre. Trabalhe duro, arrisque com responsabilidade, sejam ousados. E acredite mais nos seus sonhos, que as coisas vão começar a acontecer. Eu tenho um sonho, nós temos um sonho, que é mudar o mundo através da educação. Mas não só para os nossos filhos, mas todas as futuras gerações. Foi através da Maia que eu descobri que é mudando por dentro, que nós mudamos por fora. Que a verdadeira mudança é a mudança interior. E que nós devemos ter filhos, não para que sejam problemas para os outros, mas para que sejam pessoas que criem soluções para esse planeta. E é por isso que eu desejo que todos vocês sejam pais poderosos na vida dos seus filhos. E a partir de hoje, realizem os seus próprios milagres. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Uau.